Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje a minha convidada é a Luciana Ferreira, da ONG Guri na Roça. Luciana, a gente no nosso primeiro bloco passou um pouco a sua infância, né, contou a história dos seus pais. E eu esqueci de perguntar uma coisa. Você falou que chegou em Jacareí aos 5 anos de idade. Sim. Por que seus pais vieram para cá? Eles vieram para trabalhar? Por que foi? Para trabalhar? Sim, para trabalhar. O meu pai, ele, lá em Minas, ele tinha uma marcenaria. E aí, quando acho que um irmão dele veio para cá e começou a trabalhar em São José dos Campos. Até era para a gente ter morado em São José, na verdade. E aí ele veio para Jacareí e achou a cidade mais bonitinha, gostou mais, assim, né? E daí viemos para cá, mas basicamente para isso, para trabalhar. E daí na sua adolescência, você já começa a se envolver um pouco com algum projeto social? Você falou que, entre aspas, ajudava sem saber a sua mãe lavando os potes de margarina para ela colocar a comida para as pessoas. Sim. Mas esse seu envolvimento com projetos sociais mesmo começa na adolescência ou quando? Não, na verdade, a adolescência eu fui bem... Eu estudei em escola agrícola, que era uma vocação, que eu acho que isso eu trouxe da minha mãe, né? Então eu estudei na escola agrícola e depois também estudei no Teresa Porto Marques, né? Estudei no Verdinho anos, né? Anos e anos estudei no Verdinho. Mas na adolescência eu era muito de descobrir coisas, como eu falei, eu viajava com meu pai, com meu irmão, porque eu era muito curiosa, eu queria viver tudo ao mesmo tempo, sabe assim? Me perdi um pouco na questão da adolescência, fiz muita atrapalhada, e eu era uma adolescente muito... eu queria viver tudo, imagina, anos 80, rock and roll, né? Amava, né, Capital Inicial, amava Titãs, amava Legião, amava tudo. Então, tinha os meus amigos na Rua do Chabadô, quem nunca, quem nunca? Então, a gente ia muito para a Rua do Chabadô, aí tinha a turminha da Showbiz, né, e tal, mas eu era mais da rua mesmo, então eu ficava mais ali com a galera e tal. Então, eu era uma adolescente muito ávida por conhecer coisas, lugares. Então, assim, eu conheço o Brasil inteiro, sabe assim? E aí depois eu tive um relacionamento com 18 anos e aí eu também viajava muito, ia muito para a Amazônia. Eu acho que aí começa um pouco da história, porque o que eu via na Amazônia era muito triste. A gente filmava coisas e tal, eu e o Ayrton, né? O Ayrton Naves, que Deus o tenha, meu querido. Então eu falava, gente, como pode essa destruição absurda? E era muito chocante, assim. A gente passava muitos meses lá, né? Era um outro Brasil, né? Outro Brasil, outro Brasil. Então, de tudo que eu viajei, que eu conheci, o que mais me impactou, assim, foi essa questão da Amazônia. É muito cruel, muito cruel. E você chegar lá e ver o que, por exemplo? Menino, tá. Então eu chegava com aquela, Maria Chiquinha, achando tudo lindo, tal. Então tá, tem que ver um mato. Então a pessoa ia comprar uma propriedade. Menino, de repente você via os caras picando todas as árvores, assim, com a motosserra, e aí vinha um trator de um lado de cá, o outro trator do lado de cá, eles põem uma corrente e ia derrubando tudo. E eu falava, gente, você via bicho voando, bicho rastejando. E aí eles tocavam fogo em tudo. Menino, aquilo era... Eu chegava a ficar sem ar, assim, de ver uma situação daquela, sabe? Então, e aí, isso acho que foi tão chocante, que daí, claro, vivi minha vida e tal, não sei o quê, descasamos, aí aquela coisa toda. E aí, quando eu tinha 28 anos, foi logo depois que o guri nasceu também. Eu falei, não, gente, eu tô nesse planeta, eu tenho que ter alguma... Então, assim, eu tenho que ter um propósito. Eu preciso fazer algo que... Porque até então eu trabalhei em agência de publicidade, que era da minha irmã, fui em relações públicas, fiz muitas coisas, assim, né? Foi se virando, né? Sim, eu fazia muitas coisas. Eu era muito curiosa. Se eu ficar aqui mais um tempo, eu vou querer como é que funciona isso aqui. Enfim, vou querer entender a lógica da coisa. E aí, com 28... eu falei, não, eu vou voltar pro chão.
porque foi de lá que eu vim, eu aprendi a plantar quando era criança, eu vi o poder da destruição. Não, eu vou reflorestar. O que eu puder reflorestar o planeta, eu vou reflorestar. Porque a sensação que eu tinha é que assim, eu não pude fazer nada pelo que eu vi na Amazônia. Então eu falei, não, a Mata Atlântica também precisa, vamos lá. E Jacareí tem uma atividade areieira muito forte, né? Então eu falei, não, vamos reflorestar isso aqui, vamos restaurar o meio ambiente. Então eu, a Mira e o Felipe, a Mira Rachid, que hoje mora na Argentina, montamos o Armazém das Mudas. Então a gente fazia projetos de restauração ambiental e a gente plantava o que a gente ia, né, usar no projeto. Então esse era o propósito, a gente estava muito certo disso. Eis que um amigo meu, e o nosso viveiro era ali perto do Clube do Banco do Brasil, antigamente, sim. Indo para Guararema, no final do Dom Pedro, né? Então, aquela casinha de esquina ali, a gente tinha nosso viveiro de mudas. E aí, um belo dia, um amigo meu, que é doutor em psicologia, e ele era, como fala, ele era diretor da unidade da FEBEM do Tatuapé. E ele vinha e parava ali para tomar café, porque a família dele morava aqui, né? E aí a gente proseando e tal, essa coisa toda. Ele falava dos problemas que ele tinha lá na unidade da FEBEM. E eu falei para ele um dia, eu falei, Zé, vocês são muito acadêmicos, vocês falam muito difícil. Traz a criança para perto, ensina a plantar, você vai ver que vai ser maravilhoso. Você vai ter tempo de ouvir essa criança, vai olhar no olho dela, vai dizer que ama, enfim. Dá um jeito de trazer para perto. E aí ele falou, mas para você tudo é muito simples? Eu falei, mas é simples, a gente que complica as coisas. E aí ele falou, legal se a gente pudesse fazer isso que você faz aqui lá. Eu falei, então tá, vou ser sua voluntária. Foi aí que tudo começou. E aí eu estava com tudo pronto, eu ia ficar hospedada na casa dele e tal, e ia ser voluntária dele lá na unidade dele. E aí no dia, comigo tudo assim, né? No dia que eu estava com tudo pronto para ir, apareceu o plantão do Jornal Nacional. Rebelião na unidade da FEBEM do Tatuapé. E eu estava com tudo pronto, semente, as pazinhas. Tudo organizado. Tudo, já. Sabe, assim, para pegar e levar. Aí eu parei para assistir. E isso me incomoda um pouco até hoje, porque a Rede Globo estava aqui filmando, o moço estava aqui falando da situação. E aí os adolescentes estão amotinados aqui e tal, não sei o quê. E daí um adolescente ajoelhou o outro, assim, segurou e... em cadeia nacional. E não teve corte, foi assim... Cru. Assustador. E eu fiquei muito triste, porque a sensação que eu tinha é que eu podia ter feito alguma coisa. Que eu demorei demais com os meus sonhos. Se você estivesse falando para ele antes de fazer o projeto, talvez poderia ter mudado 1% do que fosse. Era a sensação que eu tinha. De que eu podia ter... Porque era como se eu tivesse morrido um pouco, sabe? Com aquela cena, assim, foi muito forte. E aí eu estava lá no viveiro um dia, porque, claro, daí cancela, Lu, acabou. E eu pedia perdão para o Zé no telefone, falava, Zé, desculpa, eu devia ter ido mais rápido, né? Podia ter feito alguma coisa, enfim. E aí a minha irmã chegou um dia e falou, Lu, como tá lindo o viveiro e tal, não sei o quê. Eu falei, Tutu, lindo seria se eu tivesse conseguido fazer o que eu ia fazer. E de novo, a minha irmã mais velha entendeu o que estava acontecendo ali, porque foi um tanto de sensações que eu tive, enfim. E ela falou, Lu, mas vai ver que não era para você ir. Vai ver que era para a gente fazer alguma coisa aqui. Eu tenho vontade de trazer crianças para aqui, para a fazenda, para fazer uma coisa. O Antônio, o marido dela, também apoia. Vamos, se eu pensar em algum projeto, você toca? Eu falei, vamos ver, estou aqui mesmo. Vamos lá. E aí ela, alguns dias depois, ela me traz um projeto escrito, Guri na Roça. Ela falou, lê e vê o que você acha. Vê se era isso que você ia fazer. Aí eu li e falei, nossa, era isso que eu ia fazer lá. Então pronto.
E aí começou o guri. Quer dizer, pelo que eu venho percebendo dessas histórias que você conta, essa sua irmã mais velha pode ser considerada, entre aspas, uma espécie um destaque enorme na minha vida. Uma mentora do seu trabalho inteiro, né? Sim. Como se ela fosse várias vezes te pegasse pela mão e fosse para os lugares certos, né? Sempre. A Lucimeira, ela tem esse entendimento comigo, assim, é uma coisa impressionante. O tanto que ela consegue, eu não preciso falar muita coisa, sabe? Ela olha para mim, ela entende. Vocês se entendem no olhar. Sim. Então, não precisa falar muito, sabe? Ela já sabe o que precisa ser feito também. Então, assim, é meio bruxinha também, né? Mas a diferença de idade entre vocês é... De 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então deve ser por isso. Sim, então por isso que eu falei, eu tô aqui como gente de destaque, mas na verdade, assim, tem muitos destaques aqui, né? Tem muita... Essa passagem sua, nesse episódio da rebelião na FEBEM, que você contou, que viu lá essa morte do adolescente, até hoje você falou que depois ficou pedindo desculpas várias vezes para ele, né? Para o seu amigo. Sim. Esse sentimento de culpa às vezes ainda bate em você por você não ter começado antes? Ou também a gente pode pensar em outra coisa. Se você tivesse começado antes, talvez você pudesse ser vítima também na rebelião e podia ter acontecido alguma coisa. Como é que você vê hoje? Ai, mas eu achava que eu era tão assim, que o meu amor ia salvar, sabe? Que eu ia amar tanto aquelas pessoas que não ia acontecer a rebelião. A pessoa acha, né? Se acha. Mas não é. É uma sensação... Hoje em dia, assim, eu não tenho essa coisa da culpa mais, sabe? Porque a partir daí a gente se mobilizou para fazer algo que pudesse fazer diferença, para não chegar nesse... Então a gente trabalha com a prevenção, né? Em muitos sentidos, assim, né? Então, hoje, assim, eu só não concordo muito quando o povo fala assim, você é um anjo. Não, eu acho que eu faço o que tem que ser feito. Por isso que quando você me convidou para vir, eu pensei, nossa, vamos falar do guri, pode ser que eu seja uma decepção para ele. Porque eu acho que isso é o normal. Se você me perguntar qual é o meu sonho um dia, é que um dia o guri acabe. Que não precise mais existir. Porque é sinal de que as coisas vão estar bem. E que a gente pode transformar aquele espaço num espaço de encontros, de coisas diferentes, enfim. Então, assim, a gente faz algo porque alguma coisa está dando errado. A instituição família está falhando, a instituição escola está falhando, a instituição, né, poder público não dá conta de tanta demanda, tanta coisa. Então, a gente está aqui para suprir uma necessidade. Então, eu acho que fica isso, assim, sabe? Essa coisa esse sentimento forte de que a gente faz o que precisa ser feito. Para a gente encerrar o bloco, como você desenvolve esse projeto há vários anos e com adolescentes, enfim, você já sofreu o preconceito das pessoas pelo trabalho que você faz? Por exemplo, falarem que você está ajudando essas pessoas que nunca vão se corrigir, enfim. Nossa, já. E assim, Luciana, eu acho que quem sabe plantar, sabe viver. Porque você aprende a entender o tempo de cada coisa, entender o tempo de cada pessoa. Então, é um olhar diferente para a existência, né? E que é um olhar que se a gente puder fazer com que seja mais normal, mais comum, eu acho que vai ser muito legal. Então, assim, preconceito, menino, quando a gente começou, teve algumas pessoas que falaram assim, você está preparada? Para quê? Porque, tipo assim, né, eu estava ali querendo ensinar a criança a plantar, né, ter uma subsistência, a entender os tempos e tal. Preparada para enfrentar um possível processo de trabalho escravo infantil? Oi? Como assim? Trabalho escravo? Eu falei, não, moça, peraí, tem um moço, o Felipe, meu amigo, Filipão, um abraço para você. Ele fazia os canteiros e a gente plantava e a gente falava sobre como é que era o cultivo de cada coisa, enfim, era um universo para explorar. E aí a pessoa falando que eu estava fazendo trabalho escravo infantil, eu falei, menino, pera, calma aí. Então, assim, teve uma vez também que a gente, isso lá nos idos de 20 anos atrás, as pessoas eram mais malucas ainda,
E a gente teve uma parceria com uma escola de inglês aqui. E, nossa, Juliana Mota chegou com tudo. Lu, estamos juntos, vamos ensinar inglês para as crianças, porque daí a coisa foi modificando um pouco, não era só a questão ambiental, né? Porque a gente viu que as necessidades eram outras também. E aí a Ju chegou cheia de gás para a gente fazer as coisas, não sei o quê. E aí teve uma pessoa que virou e falou assim, vocês vão ensinar inglês para essas pessoas? Falei, mas peraí, vamos tentar entender isso. Então, essas pessoas não têm direito de aprender inglês, de sair da onde elas estão, de conquistar coisas, enfim, não dava para entender muito bem, mas já sofremos preconceito, sim, muitos. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco da entrevista com a Luciana Ferreira, até já.